Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom a gente estar aqui, amém? Você já cumprimentou a sua amiga que está do seu lado? Já cumprimentou alguém que você não conhece? Sabe, esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja. Você está do lado de pessoas, pode ser uma agente de Deus agora já, amém? Eu sei que é chato, às vezes quando eu estou sentada, eu não gosto que falem assim, vira para o lado, fala para o seu irmão, né? Mas já que você está aqui, abraça essa pessoa e fala, que bom que você está aqui. O Senhor vai nos empoderar nessa tarde, amém? Fala para ela, você é uma mulher empoderada de Deus, o Senhor vai te empoderar. Amém? Nós somos fortalecidas pela palavra, nós somos fortalecidas pelos louvores, nós somos fortalecidas pela nossa comunhão umas com as outras, porque se o Espírito Santo, olha, faz essa conta comigo, se o Espírito Santo habita dentro de cada uma de nós, se o Espírito Santo está dentro de mim e está dentro de você, quando a gente tem comunhão umas com as outras, é com o Espírito Santo que a gente tem comunhão. Por isso que é importante que a gente congregue, por isso que é importante que a gente tenha comunhão umas com as outras, por isso que é importante que Deus levante amigas na sua vida. Eu profetizo amigas segundo o padrão de Deus na sua vida, amém? Eu profetizo amigas que te botem para cima, eu profetizo amigas sábias, sabe? Fala assim, eu profetizo amigas sobre a sua vida, profetiza sobre a sua irmã. Eu profetizo amigas sábias, eu profetizo amigas empoderadas. E mais do que isso, eu profetizo que você vai ser uma amiga empoderada por Deus para levantar mulheres. Que você seja uma mulher que levanta outras mulheres. Que você seja uma mulher que tenha elogios para dar. Quem estava aqui ontem? Ontem eu falei sobre quando Jesus, no Apocalipse, ele pede para João escrever para as igrejas. E quando Jesus ia escrever para as igrejas, que ele escreveu para a igreja de Éfeso, da Odisseia, Tiatira, sempre quando ele ia falar, antes dele dar uma exortação, ele dava um elogio. Ele falava, olha, eu sei que você guarda os meus mandamentos, eu sei que você não tolera os falsos apóstolos, eu sei que você me ama, mas eu tenho algo contra ti. Sabe aí Jesus falava nas igrejas, nas cartas, ele falava, olha, você deixou o primeiro amor, você esfriou, ou você tolera Jezabel. Antes de Jesus exortar, ele dava um elogio. Sabe, isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Às vezes um elogio pode levantar uma pessoa. Nós temos que ser mulheres que levantam outras mulheres. Fala, olha minha irmã, você é uma bênção, você é sábia. Mas olha, sabe, muitas vezes a gente vai ser uma amiga que vai dar conselho e você fala assim, você está agindo errado, você está tratando mal seu marido, você está sendo uma má mãe, você está sendo assim, você está com a roupa vulgar, ou seu cabelo está feio. Antes, a pessoa não vai receber. Então o nosso Deus, ele tem bons olhos. Ele fala assim, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de bem e não de mal. Ele tem pensamentos de paz. O Senhor pensa coisas boas a teu respeito. Amém? Deus te trouxe aqui por um propósito. Deus te trouxe aqui por um propósito. Deus me trouxe aqui por um propósito, porque eu também recebo quando eu estou ministrando a palavra. A palavra corta para mim e corta para você. Quer dizer, eu fiz o gesto errado, corta para você e corta para mim. A minha palavra de Deus, ela é viva, ela se renova. Amém? E eu quero já começar honrando as mulheres que estão aqui nessa tarde. Pastora Cássia, amei conhecer você. Amei, você tem a alegria do Espírito. Você é uma mulher que carrega essa alegria. Sabia que a tua alegria evangeliza? Sabe que essa alegria que você tem de dentro, que não é de fora para dentro. Você é uma mulher linda, mas não é porque você é linda por fora, é porque você é linda por dentro. Que Deus te levante nessa cidade como uma mulher que seja referência, não só da que prega o Evangelho, mas que vive o Evangelho, que vive o reino de Deus nesse lugar. E vocês pastoras que são pastoras dessa igreja, parabéns, porque vocês também carregam a sua alegria, essa alegria. A laranja não cai longe do pé, amém? Pastora Margarete, eu amei te conhecer. Que a senhora seja uma mulher que seja levantada nessa nação,
para edificar. Nós precisamos de referências, amém? Nós mulheres precisamos de referência. A nossa referência não são as blogueiras do Instagram, não. As nossas mulheres de referência são mulheres de Deus, que pagam o preço. Essa que tem que ser a nossa referência. É a beleza que vem de dentro para fora. O problema é que hoje em dia nós nos deixamos influenciar por mulheres vazias, que são bonitas por fora, mas são vazias por dentro. Nós precisamos rever os nossos conceitos e começar a seguir mulheres que nos edificam. Amém? É claro que a gente é corpo, alma e espírito, mas se a gente só olhar para o nosso corpo, se a gente só olhar para as coisas desse mundo, a gente nunca vai chegar onde Deus nos chamou para chegar. Nós precisamos de mulheres assim, que estão combatendo o bom combate até o fim. E é claro que eu não posso deixar de honrar Janaína, minha amiga, ela é minha assessora. Ela caminha comigo. Você é uma mulher empoderada por Deus. Deus te levantou para essa geração. E eu sou grata por Deus por ter você na minha vida. Você é um presente de Deus para mim. Amém? Que a gente possa crescer juntas e andar juntas no Senhor. Amém? Que você seja uma mulher que tenha sempre um elogio para dar. Amém? Sabe o que? Muitas vezes a gente reclama. Quantas aqui são casadas? Muitas vezes a gente reclama do nosso marido, sabe? Porque já é um hábito reclamar do marido. Mas muitas vezes o Espírito Santo fala para mim assim: o seu marido vai ser o que você diz que ele vai ser. Eu vi uma vez a Debbie Tyrus falando isso, que a mulher, ela tem o poder de profetizar sobre o marido o que ele vai ser. E muitas vezes a gente fala assim: ah, você é um leso, você é um lerdo, você não sabe o trânsito, você não sabe cozinhar. O que acontece? Nós vamos minando a autoestima deles. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. É falar: meu amor, você é tão inteligente. Meu amor, você é tão lindo. O ovo que você faz, amor, é o melhor ovo do mundo. Se ele fosse fazer um miojo para você, elogie o miojo que ele faz. Se ele trouxer um chocolate que você não gosta, sabe, engole e fala: amor, obrigada, você trouxe o chocolate meu preferido. Isso não é ser falso, você não está fingindo. Você está edificando o seu marido com palavras de sabedoria. O marido, ele precisa da afirmação da mulher para ele ser quem ele é. Assim como seus filhos, eles precisam de palavras de afirmação sua, de elogio. Ontem eu estava num voo e para mim foi muito triste, porque tinha um homem ontem com um filhinho no banco de trás, e eu vim num voo da Azul, é só banco de 2 em 2, e tinha o filhinho que estava atrás dele, e eu ouvia a respiração do menino, que o menino estava com gripe, bronquite, sei lá, ele estava trancado. Sabe aquela respiração que você ouve o barulho do catarro? Ele estava assim. Aí o que acontecia? Que ele brigava com o menino o tempo inteiro, porque o menino estava comendo salgadinho que dão na Azul, e o menino se engasgava. Ele se engasgava porque ele estava com problema na respiração. E é um menino que é de 2, 3 anos. E ele xingou o menino de tanta coisa: ô seu burro, ô seu isso, seu aquilo, para de comer, falei para você parar de comer. Eu fiquei pensando assim, eu estava quase virando para trás e falando: querido, eu falei assim: não, eu não vou causar aqui, porque esse homem já é tão grosso com o filho, imagino que ele vai me responder. Mas eu orei, sabe? Eu orei, eu falei: Senhor, dá sabedoria para ele como tratar o filho, porque o menino estava tão inseguro que eu não ouvi a voz do menino uma vez no voo. Ele estava atrás de mim, mas o menino, ele foi tão reprimido pelo pai que ele não tinha voz. Ele só tossia, e quanto mais o pai brigava com ele, mais o menino tossia. Então, é claro, com certeza aquele homem, pelas palavras dele, não era um homem que conhecia Jesus. Mas em vez dele acalmar o menino que estava se afogando, ele deixava o menino mais nervoso. E nós muitas vezes assim, em vez da gente melhorar o nosso marido, melhorar os nossos filhos, melhorar o nosso ambiente de trabalho, nós somos a própria pessoa que empresta a boca para o inimigo, para amaldiçoar a situação que a gente devia estar abençoando. A gente sempre fala, né? O povo de Israel demorou 40 anos para entrar na terra prometida porque murmurou. E quantas bênçãos na sua vida estão paradas porque você murmura? Ontem foi pregado aqui, eu preguei sobre o tempo da espera, sobre ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus, quando apareceu para os discípulos ressurreto, ele já tinha ressuscitado. Ele falou: olha, vocês precisam esperar a promessa do meu Pai. A promessa era o Espírito Santo, que dava o empoderamento. O Espírito Santo é aquele que te dá o empoderamento para as áreas que você precisa na sua vida. Tudo o que você precisa é o Espírito Santo.
Repete comigo: tudo que eu preciso na minha vida é o Espírito Santo, porque Ele vai me ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo que te ensina. E Jesus falou de muitas coisas que podia estar escrito do que Jesus falou quando Ele ressuscitou. Ele falou lá em Atos 1, Ele falou: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles esperaram o quê? Indo no templo, orando, cantando. Eles iam na igreja, eles ficaram lá. E até que em Atos 3 veio a descida do Pentecostes, descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes veio o Espírito Santo e todos foram cheios de poder. E o Espírito Santo desde aquele dia nunca foi retirado, porque Jesus falou: eu estou convosco todos. É alguns dias? É de vez em quando? É só quando eu estou me sentindo bem? Não, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se você esperar sentir bem para estar bem, você está lascado. Vocês estão me entendendo? Porque a gente se engana. A gente deixa o nosso coração. Tem dia que você tá mal, você está tristinha. Não, amada, não é nada demais, é só sua TPM gritando. Eu não sei vocês, mas quando eu estou de TPM eu choro por qualquer coisa. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo ruim, ai, saudade da minha mãe. Tá tudo saudade. Se eu ver um filme, eu choro mais do que normal. Aí depois você assiste aquele mesmo filme sem estar de TPM, você fala: mas meu Deus, cadê o rio? Você até leva o lencinho e não chora. Porque a gente fica sensível aos nossos hormônios. Eu digo, né, o hormônio não é à toa que ele termina em mônio, porque deve ser uma derivada de demônio. Não é que nem o joio no meio do trigo, porque agora tudo nada pode, né? Porque é o tal do glúten. Eu falo, o joio só pode ser glúten, gente. Sabe, então tem dia mal que a gente vai estar um dia mal, mas o que? A gente se reveste do Senhor e da força do seu poder. A gente veste a armadura para a gente resistir no dia mal. E no dia mal não é o dia para você desfalecer, o dia mal é para você se lembrar do dia que Deus te achou. É para você se lembrar do dia que Deus te chamou. É para você se lembrar o dia que Deus queimou o teu coração. Sabe, todo mundo aqui, eu tenho certeza que alguma experiência com Jesus você já teve. Eu tenho certeza aqui que se eu compartilhasse o microfone com algumas mulheres aqui, você iria ter um testemunho para compartilhar. O problema é que a gente esquece. Hoje até ali no camarim eu estava falando com elas, eu estava dizendo que teve um cego na Bíblia que Jesus curou, que ele foi cego de nascença, ele nunca viu. E aí ele foi curado, porque Jesus fez aquela famosa laminha, e botou nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele teve que andar mais ou menos uns 10 quilômetros. Aí eu penso, né, Jesus tinha senso de humor, né, mandou o cego andar 10 quilômetros. Tipo, vai pra lá, onde é que é o tanque de Siloé? Lá. Jesus deu uma tarefa árdua para o cego. Vocês concordam comigo? Eu sempre cito esse exemplo. Teve um cego, o cego de Jericó, que Jesus olhou para ele e falou: abre os olhos e veja. Na hora ele foi curado. Teve outro que Jesus teve que orar 2 vezes, porque a primeira vez que Jesus orou, ele não estava vendo claramente, ele via homens como árvores. E teve o outro cego que era cego de nascença. Trouxeram o cego e perguntaram ainda para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque aquela coisa, às vezes a gente pensa que alguma coisa acontece ruim na sua vida, é que você está em brecha. Aconteceu, quem pecou? Alguém pecou para estar em brecha. Não, gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que são ruins, porque o mundo jaz no maligno. Você está no mundo, você não é do mundo, mas você está no mundo. Só que o que? Aquilo aconteceu para se manifestar a glória de Deus. Sabe, se aconteceu alguma coisa na sua vida, pega isso, pega esse limão, espreme e faz uma limonada bem doce. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus pode transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, nem que seja para servir de testemunho. E aí aquele cego, sabe o que? Aquele cego, ele não tinha testemunho nenhum. Ele só falou assim: olha, eu só sei de uma coisa. Eu não sei quem é Jesus. Eu não sei o que esse Jesus faz. Eu só sei que o homem que me falou, que me mandou me lavar no tanque, o nome dele era Jesus. E outra coisa eu sei: eu era cego e hoje eu vejo. E aquilo foi o suficiente para levar aquele homem até o encontro. E Jesus depois apareceu para ele e falou: eu sou Jesus, aquele que te curou. E aquele homem foi salvo. Então acontece que muitas vezes você vai ter uma experiência com o sobrenatural de Deus para te levar para o encontro. E é aqui que eu quero começar a palavra nessa tarde. O empoderamento pelo encontro. Tem uma mulher na Bíblia que ela teve um encontro com Deus.
Eu já sei, talvez se você tem mais de 1 ano de igreja, você já ouviu essa palavra inúmeras vezes. Se você é como eu, que já tem 17 anos, eu ouvi ela várias vezes. Mas essa foi a palavra que Deus trouxe para mim, para a gente compartilhar nessa tarde. E eu quero convidar você a abrir comigo em João 4. E nós vamos falar sobre a samaritana. A mulher samaritana foi uma mulher empoderada por Deus através de um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus, uma experiência que você tiver com Jesus, pode mudar toda a sua vida. Nós vamos ler aqui, até o Rodolfo sempre fala, né? Que essa conversa é a maior conversa que Jesus teve com alguém na Bíblia, porque era com uma mulher. E disse Jesus, e disse a mulher, e disse Jesus, e disse a mulher. Mas eu te convido a ler, ok? O texto é um pouquinho longo, mas é importante. Amém? Jesus e a samaritana, João 4, versículo 1 diz assim: quando os fariseus ouviam que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, e ele deixou a Judeia, voltou outra vez para Galileia, e era necessário passar por Samaria. Dá só uma pausa. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque era o caminho. Era o caminho da Judeia para Galileia. Era o caminho. Samaria estava bem no meio do caminho, mas a história diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Eles consideravam eles um povo impuro. Então a maioria dos judeus, o que eles faziam? Eles davam a volta para não passar pela cidade. A cidade de Samaria é a cidade onde teve aquele poço, o poço de Jacó, onde ele alimentava o gado e os camelos. Era um poço famoso, que naquela região é um lugar de deserto, não tem água abundante que nem a gente tem. São os lugares onde tem poços, e não tinha água encanada naquela época. As pessoas, elas iam pegar água no poço 2 vezes por dia, de manhã cedo e à noite, por causa do sol, porque lá nessa região é muito quente. E Jesus foi da Judeia para Galileia, e era necessário passar por Samaria, essa cidade. Então ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, porque Samaria era como se fosse Goiânia, a grande Goiânia, amém? E vamos supor que Sicar seria a Aparecida de Goiânia, ok? Uma cidadezinha, tipo um bairro que vira uma cidadezinha. E essa cidade de Sicar era importante, por quê? Por causa do poço. O poço era o point da cidade, era o ponto turístico da cidade, o ponto de encontro da cidade. Vai ver que era o shopping da cidade, era o Flamboyant, era o poço de Sicar, onde todas as mulheres se encontravam, porque eram as mulheres que buscavam água. Só que essa mulher foi buscar a água ao meio-dia. Vamos ler. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta do judeu é meio-dia. E vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Mais uma pausa aqui, eu gosto de pregar assim, pausadinho. Jesus chegou no poço na hora do meio-dia, ele estava cansado, ele estava andando, ele foi andando. É por isso que aquela coisa, muitas vezes, às vezes eu reclamo de voo longo, voo que atrasa, voo que cancela. E aí o Rodolfo sempre fala assim para mim: Paulo ia a pé ou de cavalo, e ele rodou. Eu estava em Londres há umas 3 semanas atrás. Eu fui ministrar lá, e eu e o Rodolfo, a gente falou assim: vamos na casa de John Wesley, que foi aquele grande avivalista. Porque eu já até morei em Londres e nunca fui na casa de John Wesley. Eu tinha ido na igreja, que é uma igreja onde ele tinha pregado, enfim. Vamos na casa de John Wesley, onde tem aquele famoso lugar onde ele ajoelhava para orar. E aí fizeram mais ou menos as contas no meio do tour que a gente estava fazendo lá. Aquele homem andava a cavalo todos os dias, e dizem que ele andou mais de 260 mil quilômetros. Aí eu até falei, se ele tivesse aquele programa de milhagens do Smiles, ele era diamante. Muita milhagem a cavalo, ele ia a cavalo. E aí o que? Na casa dele ele tinha um simulador de andar a cavalo. Era tipo um banquinho assim, ó. Era um banquinho, uma cadeira que ele mandou fabricar, que era um banquinho que tinha uma mola embaixo, que ele fingia que estava andando a cavalo. Por quê? Porque era o jeito dele se exercitar, porque ele passava tantas horas em cima do cavalo que ele exercitava os músculos naquele aparelho.
Imagina, eu acho que ele devia ter calo no bumbum, né, gente? 260 mil quilômetros é muita coisa, mas até o exercício da cavalo, ou seja, ele se capacitava para fazer o que ele foi chamado para fazer. Em vez dele ter um lá para fazer o muque e o tanquinho, ele tinha um simulador de cavalo, porque era o chamado dele. Aquele homem não perdia tempo, ele andou tantos lugares. Eu falei, naquele dia que eu estava ali, eu falei, nossa, até o tempo extra dele, ele praticava o quê? O que ele foi chamado para fazer? Ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava, e ele ainda praticava um exercício físico que capacitava ele para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas e a gente não faz nada para isso. Eu, para estar pregando aqui, não é a minha palavra, porque a palavra está pronta, eu tenho que preparar a mim. É o tempo que eu preciso estar com Deus, falando em línguas, buscando o Espírito, buscando entendimento, porque a palavra está pronta. Se eu só ler aqui, a palavra é a palavra, ela não volta vazia. Mas eu preciso do empoderamento que vem do alto, eu preciso do empoderamento de Deus, eu preciso me preparar. Eu não posso chegar aqui para vocês e contar a história dos 3 porquinhos, era uma vez. Eu preciso estar empoderada naquilo que eu vou falar. E o Deus está te chamando para quê? Qual que é a área que você precisa de um empoderamento? Ontem eu perguntei para vocês, e eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você, porque muitas vezes a resposta não vem do púlpito, a resposta não vem de um livro que você está lendo, a resposta não vem de uma pregação que você assiste no YouTube. A resposta para a sua questão, a resposta para a sua vida, ela vem pelo Espírito Santo. Porque nós podemos ter problemas em comum, mas eu tenho uma vida, você tem outra. O Espírito Santo pode não falar a mesma coisa para mim que para falar para você. Não é que nem na igreja católica que a gente ia lá, se confessava, você reza 7 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 20 crê em Deus Pai, e está tudo pronto. E dava a mesma receita para todo mundo, pecadinho, pecadão, todo mundo reza a mesma coisa, está livre. Aí semana que vem cai na mesma coisa. Mas não é uma fórmula. Deus é um Deus que faz coisas novas. E Jesus resolveu entrar na cidade. Ele entrou na cidade, estava cansado e sentou no poço. Ou seja, Jesus também tinha sede. Jesus tinha fome. Aliás, muitas vezes onde Jesus ensinava era na mesa. Jesus, quando ressuscitou, ele chegou para os discípulos e falou assim: e aí, vocês têm alguma coisa de comer? E teve quando ele apareceu para eles na praia, quando eles saíram do barco, Jesus já estava assando um peixinho. Jesus ensinava muitas coisas na mesa. Tempo de comunhão, de troca, aquilo que eu falei no começo. Se o Espírito Santo está dentro de mim e está dentro de você, quando nós conversarmos, nós trocamos informações do Espírito Santo. Quando eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão do Espírito Santo. Por isso que Paulo falava, não fica falando coisa tola, coisa vã, conversa, dissensão, fofoca, que isso não edifica. Fala das coisas de Deus. Claro que a gente é mulher, a gente vai falar de cabelo, vai falar de roupa, mas até nisso tem Deus. Porque Jesus está em todas as áreas da minha vida. Eu não prego Jesus quando eu estou no púlpito, eu prego Jesus com a minha vida, onde quer que eu vá. Eu acho até ruim quando a pessoa pergunta assim, tá, mas o que você faz? Eu não gosto de dizer assim, eu sou pastora, porque aí parece que eu já estou dando indireta para pregar para ela, entendeu? Porque às vezes que parece que quando eu falo pastor, a pessoa já torce o nariz. Porque infelizmente tem tanta gente que dá mau testemunho que a gente acaba muitas vezes sendo mal visto. Então às vezes eu prefiro ser esse crente agente secreto. Sim, não é aquele que não fala de Jesus, mas é aquele que fala de Jesus com a sua vida, com as suas palavras, com o seu jeito. Aí se a pessoa perguntar, por acaso sou cristã mesmo? Aí a pessoa fala, sabia que você era diferente, sabia que você tinha alguma coisa diferente. Esse é aquela coisa, a gente levar as pessoas para Jesus. Até às vezes as pessoas perguntam, qual é a sua igreja para eu ir? Eu falo, irmão, não tem uma igreja perto da sua casa, vai na igreja perto da sua casa. Ou vai, visita todas. Quantas igrejas tem na sua cidade? Visita todas, vê a que você se enquadra mais, a que você gostar mais e fica lá. Não é a igreja, é Jesus na igreja. Porque o problema é que muitas vezes a gente transfere toda a responsabilidade para a igreja. Vai lá na igreja que Deus te abençoe. Vai lá na igreja. Não, é Jesus na igreja. Sem Jesus é só um prédio. E sem pessoas cheias de Jesus é uma igreja cheia de gente vazia.
Eu amei aquele culto das mulheres das 2:30 da tarde. Foi assim que eu me converti. Eu fui ganha num culto de mulheres no meio da tarde. Eu amava que não tinha homem, que eu podia chorar à vontade. Sabe, mulheres reunidas, você compartilha as suas dores e as suas alegrias. A mulher, quando ela perdeu a dracma e achou, ela fez a faxina e achou. Ela não deu por perdido. Tem coisas que você tem que parar e fazer sua faxina. Tem coisas que você... A faxina ela fez sozinha, ela não chamou as amigas. Ela chamou as amigas para celebrar que achou. Tem coisas que você tem que fazer, que é você que tem que fazer. A faxina na casa dela para achar a dracma, era ela que tinha que fazer. Tem faxina na sua vida, tem coisa que você tem que limpar, que não é o pastor que vai limpar para você, não é a sua discipuladora que vai limpar para você, não é uma mão na sua cabeça e você tem um monte de impressão digital de pessoas que já oraram por você, porque a faxina quem tem que fazer no seu coração é você. E depois você chama suas amigas para celebrar que você achou a dracma perdida, você achou o seu tesouro. Claro, a gente precisa de ajuda sim. Mas tem coisas que nós precisamos fazer sozinha. Tem batalhas que você vai vencer sozinha. E depois que você vencer, você vai sim poder testemunhar aquilo que Jesus fez. Olha, eu achei a minha dracma perdida. Olha, eu me encontrei, eu estava meio triste. Mas depois de um tempo meu em oração, eu descobri. Eu lembrei de quem eu era. Não pense que eu não tenho dia mal. Porque a gente que tem a vida de levar o evangelho, muitas vezes a gente sofre muita seta na mente. Tem vezes que eu estou cansada e falo, eu acho que essa vida de viajar não é para mim. Mas isso é só um breve momento que eu falo, meu Deus, se eu não viajar, nem sei o que eu faço. Porque se eu estou em casa no final de semana, eu falo, eu poderia estar em algum lugar, edificando a vida de alguém. Porque foi isso que Deus me chamou para fazer. Até então. Eu não sei se amanhã Ele vai mudar de ideia, mas eu estou disposta, o eis-me aqui inclui até Deus trocar o nosso chamado. Tem coisas que Deus te chama por um tempo e vai ter um tempo que Ele vai te mandar fazer outra coisa. Como eu disse ontem, tem dias que o Senhor abre o mar e faz uma terra seca no meio, e tem dias que na terra seca Ele põe um rio. Ele não é um Deus de fórmula, Ele faz como Ele quer. Um dia Ele abre o mar, outro dia Ele põe um rio no meio do deserto. O Senhor Deus, Ele é o Deus que abre a boca e cria. Ele é o Deus criador. Ele cria coisas novas. Então uma porta se fechou na sua vida, tem 10 para Deus abrir. Uma porta se fechou, tem outras 10 para Deus abrir. O que você vai querer? Chorar pela porta fechada ou se alegrar porque tem outras portas abertas? Você que vai escolher. Você perdeu uma amizade? Você terminou um relacionamento? Glória a Deus! Quem sabe não foi livramento? Tem coisas que você nunca vai saber. Tem coisas que você nunca vai saber. E em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nem tudo Deus deve explicação para nós. Tem coisas que Ele faz e Ele é Deus. Aquela pessoa saiu da sua vida, vai ver que foi Deus que te tirou. Para de lamentar, procure pessoas novas. E voltando lá para onde Jesus estava sentado quando Ele ficou cansado. Ou seja, se até Jesus cansou. Se até Jesus cansou. Quando Ele foi tentado por Satanás, sabe quando é que o diabo apareceu para Ele? Quando Ele teve fome. Mas sabe o que? Tem tempo para tudo na nossa vida. E Jesus foi tentado o diabo apareceu para Ele quando Ele teve fome. Ele ficou 40 dias e 40 noites lá, sem comer e sem beber. Quando Ele teve fome, o diabo apareceu e falou assim, tá vendo essas pedrinhas? Ia dar um pãozinho tão bom, pãozinho de queijo. Até para fazer uma pamonha com essas pedras. Se fosse hoje, talvez se fosse para um goiano, se Jesus fosse goiano, ele ia dizer, quem sabe você transforma essas pedras em pamonha? Pão era a comida da época, gente. Talvez se fosse aqui, se fosse para o mineiro, era um pãozinho de queijo, vai. Pãozinho de queijo bem melhor, né? Não, melhor que pamonha, melhor que pão seco. Que pamonha é bom demais. Aliás, ainda não comi uma. Estou aqui já 2 dias, não comi nenhuma. Vou embora amanhã, ainda dá tempo. Mas o que? Ele apareceu e tentou Jesus na fome dele, na fraqueza dele. Amada, é na sua fraqueza. Aquela mulher estava meio-dia no poço, sabe por quê? Para não encontrar ninguém. Ela escolhia o pior horário do dia,
o pior horário do dia para ir buscar água, para não encontrar ninguém. Ela era envergonhada, ela era uma pessoa que já tinha tido 5 maridos. Mas sabe o que? Ela não tinha 5 maridos. Muitas vezes a gente pensa assim: a mulher teve 5 maridos, era uma promíscua. Não, querido, não era hoje em dia, não. Não era hoje em dia que está por aí 5 maridos. Naquela época, se uma mulher fosse promíscua, ela era apedrejada. Se ela tivesse traído o marido e largado, ela teria sido morta, porque naquela época a lei era assim: traiu, morreu. Ela foi das duas uma, tem 2 possibilidades. Ou ela teve 5 maridos que morreram nas batalhas, porque aquele povo lutava muito, ou ela foi repudiada, ou seja, desprezada, porque naquela época a lei era que se o marido falasse assim: tá, provei, não gostei, não quero mais, tchau. E ela era abandonada. Só que o que acontece? Imagina o nível de rejeição. Se no dia de hoje, 2000 e tantos anos depois, se eu já tivesse tido 5 maridos, eu ia ter um baita de um problema de autoestima, porque eu ia pensar que o problema sou eu. E muitas vezes pessoas que eu conheço que estão no 4º, 5º casamento, o problema é sempre o mesmo. Aí a pessoa acha que o problema é o outro, mas na verdade o problema está dentro da gente. A solução está dentro de você. Eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar o meu marido, eu só posso mudar eu. Então, em vez de eu fazer bater em ponta de faca, que eu não vou chegar em lugar nenhum, eu prefiro mudar eu. Porque me mudar, eu consigo. Mudar o outro, eu não consigo. Então, é mais fácil eu aprender a lidar com os erros dele do que querer mudar e ficar sempre gritando que ele deixa a toalha em cima da cama ou a tampa do vaso aberta. Tanto faz, eu vou morrer porque a tampa está aberta. Eu vou lá e abaixo. Quem se incomoda com a tampa aberta sou eu ou é ele? Eu! Então sabe o que? Em vez de eu querer domar o meu marido como um cavalo com cabresto, eu vou lá, eu e abaixo. Estão me entendendo? Para de ser mulher goteira, querer domar seu marido. Você quer aquela coisa, né? Você quer domar o cavalo, aí toma um coice e acha ruim. Peguei o gancho da palavra de ontem. Quem não estava ontem, eu falei que muitas vezes, né? A gente tem um marido meio cavalo, mas a gente também é égua. Cada um tem o que merece. Brincadeira, gente. Você merece o melhor marido do mundo, amém? Mas é aquela coisa, às vezes a gente fala do erro do outro e não enxerga o nosso. E aquela mulher, ela estava ali. Primeira coisa, ela ia num lugar assim, a meio-dia, para não encontrar ninguém. E Jesus fala para ela assim: mulher, dá-me de beber. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu Jesus: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede, você que me pediria de beber e eu te daria água viva. E ela disse: Senhor, tu não tem com que tirar. Jesus não tinha balde. Você não tem com que tirar água. Da onde você tem água viva? É tu por acaso maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele bebeu, os seus bois e seus gados e seus filhos? E respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu der vai fazer brotar uma fonte de água viva para a vida eterna. Esse versículo é conhecidíssimo. Jesus falou para ela: você vai beber essa água, vai ter sede, mas a água que eu posso te dar, você nunca vai ter sede, e vai fazer brotar do teu interior um rio de água viva. Sabe o que? Do nosso interior tem que botar água viva, água limpa. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, do seu interior tem que fluir rios de água para quê? Para alimentar pessoas. É sempre por um propósito. Deus te empodera para algo. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, liberdades aos presos. É porque é para algo. O Senhor está te capacitando, o Senhor te trouxe aqui para te empoderar para algo. Deus sempre tem um propósito do porquê Ele está fazendo algo na tua vida. E Jesus estava ali com um propósito. Jesus queria alcançar a cidade de Sicar, e aquela mulher representava a cidade, porque a cidade de Samaria era uma cidade que tinha muitos deuses. Eles não tinham um Deus só, eles tinham vários deuses, assim como ela teve 5 maridos.
Sabe por que a Bíblia diz muitas vezes que o Senhor chamava Jerusalém, Israel, de adúltero? Porque Israel, ele traía a Deus com outros maridos. O quê? Com outros deuses. Muitas vezes a gente se considera fiel, mas a gente trai o Senhor com outros deuses, os deuses desse mundo. A gente diz que o Senhor é o nosso noivo, mas a gente tem um monte de amante. E a Bíblia diz que nos fins dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. Amém? A gente tem que amar a si mesmo. Mas ser amante de si mesmo é quando você se coloca acima de tudo. Hoje em dia, o que é essa vaidade extrema em rede social? Onde as pessoas se autopromovem. Há 10 anos atrás era até feio você ficar se achando do jeito que é hoje. Hoje em dia as pessoas ficam se achando, se promovendo sem problema algum. E se promovem e fica até feio. Os homens seriam amantes de si mesmos. E muitas vezes, onde é que nós estamos traindo nosso Senhor? Onde é que nós estamos sendo adúlteras? Essa mulher aqui, ela teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Jesus fala assim, disse a mulher: Senhor, então me dá essa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Porque daqui para ela era um fardo ela ter que vir tirar a água do poço. Imagina, meio-dia. E Jesus disse para ela: vai e chama o teu marido e vem cá. E ela lhe disse: Senhor, não tenho marido. Então Jesus falou para ela: isso você disse com verdade. Sabe o que? Quando Jesus te pergunta algo, tudo que Ele quer de você é que você não invente uma desculpa, é que você fala a verdade. Quando o Senhor nos confronta, quando o Senhor nos fala algo, Ele espera de nós a verdade. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o Senhor te confronta com algo, não fala: Senhor, mas é fulana. Senhor, porque lá na igreja. Porque eu não posso ir. Porque eu não a gente tem sempre coisa. Quando Jesus chamou pessoas, até tem a parábola das bodas, Ele chamou as pessoas e falou: não, eu tenho que cuidar do campo. Eu tenho que cuidar do gado. Meu pai morreu, eu tenho que enterrar. Ele falou: não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Aí Ele falou: os convidados foram chamados e inventaram desculpas. Jesus perguntou para aquela mulher humilhada, envergonhada, rejeitada. Falou: vai e chama teu marido. Ela falou: não tenho marido. E Ele falou: isso disseste com verdade. Ou seja, a verdade que ela respondeu abriu a porta para a cura dela. Muitas vezes quando Jesus te pergunta algo, quando Ele te confronta com algo, se você sempre inventar uma desculpa, você ainda não alcança a sua cura. Mas quando você abre a sua verdade para Ele, é verdade: Senhor, eu tenho sido má, eu tenho sido orgulhosa, eu tenho sido vaidosa demais, eu tenho mentido, eu sou uma farsa, eu tenho sido religiosa demais, exigente demais com os outros e tolerante comigo mesma. Sabe, abra suas falhas para Deus. Ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: disseste com verdade, porque o que tu tem não é teu marido. Aí ela pega e fala para ele: vejo que és profeta. Porque ele entregou uma palavra para ela. Ela falou: ninguém poderia saber que eu tive 5 maridos. Nunca vi esse homem. E ele fala que eu tive 5 maridos. E ela falou: vejo que és profeta. Aí ela descobre, ela tem uma revelação, ela tem um encontro com Jesus, o profeta. Então muitas vezes a gente tem um encontro com Jesus, profeta. Ele fala alguma coisa, Deus usa uma pessoa para falar com você. Hoje você está passando por uma situação difícil, ou aconteceu alguma coisa, e fala: nossa, Jesus me vê, Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem eu sou. Alguém já teve essa experiência? Sabe, parece quando você vem no culto, a palavra é toda para você. Parece: nosso pregador falou tudo para mim. Jesus sabe quem eu sou. Você está tendo um encontro com Jesus, profeta, que diz algo a teu respeito. Mas melhor do que ter o encontro com Jesus, profeta, é ter um encontro com Jesus, o teu Salvador, o teu libertador. Jesus, o noivo, o marido perfeito que nunca vai te trair. Porque Ele nos chamou como noiva para quê? Para nós casarmos com Ele. O intuito do noivado não é você passar a vida inteira noiva, é você casar. Jesus te chama de noiva por um propósito, para você se preparar para casar com Ele. Nós dizemos que Ele é o noivo, mas a gente fica traindo Ele com várias outras coisas, com outros deuses. Eu não sei qual que são os teus. Você não precisa ter uma imagem na sua casa e adorar Satanás para ter ídolos.
Tem mulher que idolatra o marido, tem mulher que idolatra o filho, tem mulher que idolatra a profissão, tem mulher que idolatra os estudos. Até a Bíblia fala que muito estudar é enfado da carne, a pessoa fica vaidosa porque sabe demais. E nisso a gente divide o nosso coração, a nossa vida com várias coisas, com vários maridos que não é o Senhor. E aí ela pergunta, aí ela fala assim, veja que és profeta. E ela mesma faz uma pergunta para ele. Sabe, Deus se agrada de responder as tuas perguntas. Não tem nenhuma pergunta que você possa fazer para o Espírito Santo que Ele não possa te responder, ou que Ele vai achar que a tua pergunta é boba. Se você pode perguntar para Ele, Senhor, que roupa eu vou vestir hoje? Aonde eu vou? Que filme eu assisto? Você está lá no Netflix com 1001 opções. Pergunta para o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo assiste Netflix? Não, ele não, mas você sim, ele sabe que você pode edificar. E se o Espírito Santo está contigo o tempo todo, ele está o tempo todo, ele vê comigo no Netflix. É claro que a gente tem que ter um filtro, né? É aquela coisa, é o Google ali. Você pode digitar para assistir uma pregação no YouTube, ou você pode botar uma pornografia para assistir. Tá na tua mão, o que você vai ver? Tá ali o teu Instagram, você vai seguir o quê? Você vai seguir peito e bunda, ou vai seguir algo que edifica? Você tem a opção. A gente se alimenta, você se alimenta daquilo e depois não quer manifestar aquilo. Você tem a opção. E você pode perguntar para o Espírito Santo coisas simples. E ela resolveu falar, já que ele é profeta, está respondendo pergunta. Senhor, me diz uma coisa. Onde é que a gente adora? Nesse monte ou em Jerusalém? Já que tu é profeta, o samaritano diz que a gente adora aqui. Os judeus dizem que a gente adora lá. E aí? Aí vem a frase uma das mais famosas, é o top 10 da Bíblia. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Jesus é a verdade. A porta, quando ela falou a verdade, ela abriu a porta da cura dela, da salvação dela, da libertação dela mudar a história da vida dela. Nós precisamos ser mulheres verdadeiras. Jesus é a verdade. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Como eu disse ontem, a gente pode estar aqui. Eu sei fazer a cara da unção. Faz um fundo de unção, irmão. Faz um fundo de unção aí. Vamos lá. A gente sabe fingir muito bem. Aleluia, aleluia. E sabe o que? Às vezes a gente começa fingindo, mas acaba fazendo. Porque tem vezes que eu não estou sentindo de orar. Eu falo, queridinha, tu sabe muito bem se forçar a orar. Eu sei fazer orar. Eu sei me forçar a louvar. Porque se eu esperar sentir para ler a Bíblia, eu não sinto nunca. Se eu esperar sentir de louvar, eu tenho que obedecer o que eu propus. Nem sempre eu quero parar para ler, nem sempre eu quero parar para orar. A gente quer parar para ver o Netflix. A gente para e mexe no celular, mas parar para orar, a gente tem que ter disciplina. Então eu sei começar, mas daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou na unção de verdade. Não é que eu estou fingindo. Eu estou colocando o meu corpo como sacrifício vivo. Eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, até que isso vire uma verdade em mim. Você pode não começar adorando com verdade, mas pode ser que você termine adorando com verdade. E sabe o que a Bíblia diz? Que é melhor o fim do que o começo. Porque é melhor você terminar bem e tendo começado mal, do que você começar bem e terminar mal. Porque muitas vezes eu estou no culto, e eu estou lá, começo o culto no fogo, estou lá feliz da vida, falo em línguas, não sei o quê. No final do culto já estou com o estômago roncando, falo, meu Deus, que demora, palavra chata. Então eu comecei bem e terminei mal. Eu prefiro ter ido no culto meio que por obrigação de mim mesma. Eu vou lá, vou oferecer meu corpo como sacrifício vivo, vou ficar lá, vou ouvir a palavra e sair do culto falando aleluia, glória a Deus, obrigado que eu vim, Senhor, eu precisava dessa palavra, e volto para casa me alegrando com louvor alto no carro, feliz da vida. Muito melhor foi o jeito que eu saí do culto do que o jeito que eu entrei. Porque teve vezes que eu vou com louvor alto, chegando lá, e chego lá, eu deixo às vezes uma mensagem no celular, me tira todo o propósito. Uma mensagem no WhatsApp que me tirou do meu foco, meu culto acabou. Então o que importa para Deus é como você termina, amada. Nós estamos em obras.
Sabe aquela plaquinha que às vezes tem no negócio? Desculpe-nos os transtornos, estamos em obras. A gente tem estamos em obras. Sabe o que? A gente devia ter carregar uma plaquinha dessa espiritual. Desculpa o transtorno, desculpa se eu te ofender, desculpa se eu te machucar. Eu estou em obras. Você está em obra. Jesus está continuando a obra até o fim. Na tua vida, você não terminou. O estado de você atual não define quem você é. Se você está por uma fase que não está muito legal, isso não é o seu estado final. Isso é só uma fase. E fase passa. Amém? Sempre tem um jeito. Aí ela pergunta onde a gente adora. Ele fala em espírito e em verdade. Não é um local. É quem você é nele. Você pode estar dentro do seu carro, você pode estar no banho, você pode estar aqui na igreja, você pode estar no culto da segunda-feira, você pode estar no seu trabalho, orando, na sua mente. Porque o seu espírito, ele nasceu para adorar. É uma necessidade vital nossa. E aí o que acontece? Ela pega, depois que ele fala isso, ela fala assim: olha, eu sei que o Messias há de vir. Aí ele fala para ela: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ele começou uma conversa sobre água, ele começou uma conversa sobre marido, e a conversa terminou ela vendo que ele era profeta, falando sobre adoração, onde se devemos adorar. E o que? Depois da adoração fala assim: eu preciso da salvação. O Messias, o Salvador do mundo. Ela primeiro viu Jesus como um judeu, depois ela viu ele como um profeta, depois ela viu ele como Salvador. Talvez Jesus, ele apareceu para você fazendo um milagre, te dando uma água quando você estava com sede. Talvez ele apareceu na tua vida sendo um profeta, dizendo algo a teu respeito. Mas o que Jesus quer se manifestar na tua vida é sendo Salvador e transformando toda a tua vida. E aquela mulher foi empoderada por um encontro com Jesus no poço. Sabe o que aconteceu depois daquela hora? Ela foi correndo para a cidade. Ela voltou para a cidade. Ela largou o balde, ela largou o poço, ela largou Jesus lá e chegou nos homens da cidade. Talvez aqueles próprios homens que diziam: e olha lá, aquela lá que não vale nada. Olha lá aquela lá que foi repudiada por 5. Olha aquela lá que ninguém quer. Olha lá, ninguém quer. Aí ela volta de cabeça erguida e chega nos homens da cidade, ou seja, as autoridades, a eclésia da cidade. Ela chega lá e fala assim: olha, conheci um homem, está lá no poço, que me falou tudo o que eu tenho feito. Vem ver. E ela levou aqueles homens. Ou seja, agora me diz uma coisa. Imagina se aquela mulher chega para aqueles homens e fala assim: ele me falou tudo que eu tenho feito. Aí eles devem ter falado: grande novidade, todo mundo sabe que tu não tem marido. Todo mundo sabe que tu já rodou aqui, ó. Eles poderiam não ter crido nela. Mas o que, queridos? Ela passou no mínimo uma meia horinha com Jesus. Ela estava carregando algo que não era da samaritana. Ela passou um tempo com Jesus, o que ela estava carregando para ter feito aqueles homens sair da cidade e ir até o poço meio-dia. Ela carregava algo diferente. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles ouviram as palavras de Jesus. E sabe o que é o melhor? Eles chamaram para Jesus entrar na cidade e dormir lá com eles. Jesus passou uns 3 dias em Samaria e ganhou a cidade. Jesus ganhou aquela mulher, mas através daquela mulher ele ganhou a cidade de Sicar e aquela região. E aí sabe o que acontece? Acontece aqui no versículo João 4, o último versículo ali que eu quero ler, aí os homens falavam assim, no versículo 42, e diziam à mulher: mulher, já não é pelas tuas palavras que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Olha o que aconteceu, eles falaram para ela: olha mulher, eles estavam reconhecendo ela, obrigada pelas tuas palavras. Mas a gente quer dizer para você hoje, mulher, que não é só pelas tuas palavras, mas nós mesmos ouvimos ele e vimos que ele é o Salvador do mundo. Jesus passou dias em Samaria e ele ali pregou e muitas pessoas foram ganhas. Ele falou: olha, não é Samaria, não é Jerusalém, importa que espírito, em verdade nós adoramos o Senhor. E nisso eu quero te convidar a ficar de pé, porque o encontro com Jesus
pode mudar toda a sua vida, e você pode ganhar a sua cidade, você pode ganhar a sua casa, você pode ir naquele mesmo lugar onde você era envergonhada, aquelas mesmas pessoas que te acusavam, que falavam mal de você. Se você tiver um encontro verdadeiro com a verdade, com Jesus, você pode voltar para aquele mesmo lugar e as pessoas olharem para você e dizer: tem algo diferente nela. Tem algo diferente nela. Tem algo diferente nela. Essa mulher teve um encontro com Jesus. Essa mulher teve um encontro com Jesus. Essa mulher teve um encontro com Jesus. Levante as suas mãos. Fala: Jesus, eu preciso ter um encontro contigo. Um empoderamento pelo encontro. Me encontra aqui nessa tarde, Jesus. Me encontra aqui nessa tarde. Visita áreas da minha vida que precisam do teu poder. Eu preciso do teu poder, Espírito Santo. Põe a mão na sua mente assim, ó. Fala: Espírito Santo, fala a minha mente, ilumina o meu entendimento. Fala comigo, Jesus. Eu abro a minha mente para a tua palavra, para o teu Espírito Santo, para os teus conselhos, para a tua revelação. E agora põe a mão no teu coração. E eu abro o meu coração para que ter um encontro contigo todos os dias, reconhecendo que tu és o Salvador do mundo. Eu sou tua, Jesus, para sempre. Amém, irmãs? Deus abençoe vocês. Dê um forte aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe e te capacite e te empodere cada vez mais.